mistério do monstro do Lago Ness. Nas colinas verdes e enevoadas das terras altas da Escócia, repousa um dos lagos mais famosos do mundo, o Lago Ness. Com seus quase 40 quilômetros de extensão e profundidade que chega a mais de 200 metros, é um lugar imenso, frio e envolto em mistério. Suas águas escuras, carregadas de turfa, tornam a visibilidade quase nula, criando o cenário perfeito para o nascimento de uma das lendas mais intrigantes da humanidade. A do monstro do Lago Ness, conhecido carinhosamente como Nessie. As primeiras histórias sobre uma criatura nas águas do Lago Ness remontam a séculos. Crônicas antigas datadas do século VI falam de um monge irlandês, São Columba, que viveu na Escócia e teria testemunhado o ataque de uma besta aquática contra um homem que nadava no rio Ness, que se conecta ao lago. Columba, segundo os relatos, ergueu a mão e fez o sinal da cruz, ordenando que a criatura se retirasse. O monstro teria recuado, obedecendo, e desaparecido nas águas profundas. Este relato é considerado o primeiro registro escrito de algo semelhante ao monstro do Lago Ness, embora seja difícil separar o fato histórico da tradição religiosa. Ainda assim, alimentou o imaginário local de que havia algo vivo e desconhecido habitando aquelas águas. Durante séculos, a lenda se manteve adormecida, restrita a histórias regionais. Mas foi em 1933 que o mito do monstro do Lago Ness ganhou projeção mundial. Naquele ano, uma nova estrada foi construída ao redor do lago, facilitando a visão de suas margens. Foi então que um casal, John e Audrey Mackay, relatou ter visto uma criatura enorme se movendo na superfície da água. O jornal local, Inverness Courier, publicou a notícia, descrevendo o avistamento de um monstro. A partir daí, começaram os relatos frequentes. Pescadores diziam ver ondulações incomuns. Turistas relatavam avistamentos e fotos começaram a surgir. O mais famoso registro fotográfico apareceu em 1934, conhecido como a fotografia do cirurgião. Ela mostrava uma criatura de pescoço longo emergindo das águas, lembrando um plesiosauro, um réptil marinho pré-histórico. A foto percorreu o mundo e consolidou Nessie como uma das maiores lendas modernas. Décadas depois, descobriu-se que a fotografia havia sido uma fraude, feita com um modelo de brinquedo acoplado a um submarino em miniatura. Mas mesmo assim, o mito já havia conquistado corações e imaginações. Com a fama crescente, diversas expedições científicas foram realizadas para provar ou desmentir a existência do monstro. Sonar, barcos especializados e até submarinos foram utilizados. Em 1970, um estudo de sonar detectou grandes objetos móveis a mais de 180 metros de profundidade. As leituras indicavam algo maior do que qualquer peixe conhecido naquela região. Nos anos 1980 e 1990, novas investigações trouxeram imagens pouco conclusivas. Em 2018, um grupo de cientistas coletou DNA das águas do lago e concluiu que não havia evidências de répteis pré-históricos, mas encontraram grande quantidade de DNA de enguias. Isso levantou a hipótese de que o monstro poderia, na verdade, ser uma enguia gigante, algo que explicaria os movimentos e sombras vistas na superfície. Os relatos variam, mas a maioria descreve Nessie como uma criatura de pescoço longo, corpo volumoso, pele escura e movimentos ondulatórios. Muitos a comparam com um plesiosauro, um animal que viveu há mais de 65 milhões de anos. Outros falam de uma serpente gigante ou mesmo de uma baleia perdida. Uma característica comum nos relatos é a ideia de que a criatura aparece apenas brevemente, muitas vezes à distância, desaparecendo rapidamente nas águas turvas. Isso contribuiu para a aura de mistério. Nunca há tempo suficiente para observá-la claramente, e nunca há provas definitivas. O monstro do Lago Ness tornou-se parte da identidade escocesa. O lago atrai milhões de turistas todos os anos, impulsionando a economia local. Hotéis, passeios de barco e até museus dedicados a Nessie foram criados. A cidade de Inverness, próxima ao lago, é hoje um polo turístico, em grande parte devido à lenda. Nessie não é apenas um monstro. É um ícone cultural, aparecendo em filmes, desenhos, músicas e até em teorias conspiratórias. Alguns acreditam que governos escondem provas da criatura. Outros dizem que ela é um espírito guardião das terras altas. O fascínio pelo monstro do Lago Ness vai além da curiosidade científica. Ele representa o desejo humano de acreditar no mistério, de sonhar com o desconhecido. Em um mundo cada vez mais explicado pela ciência,
Nessie continua sendo um ponto fora da curva, uma lembrança de que talvez nem tudo esteja revelado. Além disso, o lago em si contribui para o mito. Suas águas escuras, profundidade assustadora e clima enevoado tornam qualquer movimento estranho algo digno de interpretação fantástica. Basta uma onda, uma sombra ou um tronco flutuando para que a imaginação veja o monstro emergindo. Mesmo após tantos estudos e investigações, os relatos não cessaram. Em 2020, câmeras instaladas para monitorar o lago registraram formas estranhas se movendo na água. Em 2021, imagens de drones mostraram sombras longas sob a superfície. Nenhuma prova definitiva foi encontrada, mas cada nova fotografia ou filmagem renova o interesse mundial. Hoje, com as redes sociais, qualquer movimento suspeito no Lago Ness rapidamente vira notícia global. Há comunidades inteiras dedicadas a monitorar câmeras ao vivo no lago, esperando ser a próxima pessoa a registrar Nessie. Talvez o monstro do Lago Ness nunca seja provado. Talvez nunca exista de fato. Mas a lenda continua viva porque não precisa ser confirmada para ser fascinante. Nessie é um pedaço de magia que ainda resiste no mundo moderno. Uma história que conecta gerações, alimenta o turismo e mantém o Lago Ness como símbolo de mistério. Enquanto as águas escuras permanecerem insondáveis, haverá espaço para a imaginação. E quem sabe? Talvez, em uma noite fria e silenciosa, sob o nevoeiro das terras altas, um olhar atento veja o pescoço longo de uma criatura emergir das profundezas, apenas para desaparecer novamente, deixando apenas ondulações na superfície e um frio na espinha. O monstro do Lago Ness é, no fim, mais do que uma lenda. É um espelho do desejo humano de acreditar no extraordinário. E enquanto o lago existir, Nessie jamais será esquecido.